Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o oportunismo do presidente Lula, que elevou a politização do caso Juliana à potência máxima. Ontem eu vim aqui falar com vocês sobre Nicolas ter feito ou estar fazendo politização com o caso da Juliana. O tempo de o vídeo ser editado e subir aí para ficar disponível para vocês, inclusive quem quiser assistir o vídeo, ele está aqui. Nesse meio tempo, vários parlamentares, né, senadores, o próprio senador Girão, fizeram coro com o Nicolas, tentando imputar aí a responsabilidade do traslado do corpo da Juliana ao governo brasileiro. Nesse sentido, é claro, infelizmente, muita gente é pautada e patrulhada online. Começou-se um movimento de pressão ao governo federal para custear, né, o traslado do corpo da Juliana. Vimos o jogador Alexandre Pato assumindo a responsabilidade financeira desse traslado. Depois nós vimos, hoje logo pela manhã, a prefeitura de Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro, também dizendo que ia custear esse traslado, claro, só por questões políticas eleitoreiras, até que agora há pouco, há mais ou menos uma hora, o presidente Lula posta lá no X que ele determinou, que ele falou com o pai da Juliana, disse para o pai da Juliana que determinou que o ministro de Negócios Estrangeiros, né, o chanceler brasileiro, que cuide disso, porque o Brasil vai custear o traslado do corpo da Juliana. Muita gente, né, ficou feliz, falou o quanto o presidente Lula é generoso e quanto ele é humano por estar fazendo isso. Vamos por partes. Primeiro que Lula não vai custear do bolso dele, por óbvio, o traslado do corpo da Juliana. Quem vai pagar essa conta somos nós, brasileiros. Somos nós que vamos pagar essa atitude que a priori parece ser tão humanista e tão empática, que na verdade é só por cálculos eleitoreiros, somos nós. Porque o governo Lula já está no limite dos gastos públicos, que inclusive teve uma derrota ontem por conta da questão da IAF, que provavelmente eles vão recorrer no Supremo Tribunal, e agora ele pega essa situação para que ele dê canetada. Ele está dando canetada num poder que, a nosso ver, né, a gente vê no momento que é um poder discricionário que ele teve para falar, não, o governo vai custear sim, porque agora o governo está rasgando a Constituição, está passando por cima da legislação e legislando em causa própria. É isso que o governo está fazendo. Para falar, não, agora esse governo é um governo de rede social, é um governo que não segue a lei. É por isso que eu cobro que a gente não seja pautado nem patrulhado, porque imagina se a moda pega, todo brasileiro que morrer, falecer no exterior, vai ter seu corpo sendo transportado para o Brasil? Ou só é quando o caso da repercussão, isso é ofensivo com a vida do ser humano? Porque agora, por conta dessa pressão popular, Lula resolveu custear esse traslado. Não, porque não é ele que vai custear, ele botou mais uma vez na conta do povo brasileiro. Povo esse que está cansado de pagar tantas contas, de gente que inclusive diz que o judiciário faz o que quer. Ora, o judiciário faz o que quer muitas das vezes porque o povo não cobra, porque o povo é pautado. Muita gente está achando que o governo é pai dos pobres. A gente viu a cantora Ludmilla, uma mulher que deveria ter um pouco de noção com o que fala, como fala, junto com a sua esposa, dizendo que para resolver a questão da pobreza era só a Casa da Moeda imprimir mais papel moeda. Se eu fosse governante do Brasil,
E pra começar a acabar com a palhaçada, eu já resolvi a economia. É mandar a fábrica de dinheiro fazer mais dinheiro. Entendeu por quê? Não é, amor? Porque o pessoal... É só fazer mais dinheiro, que aí pagar Ninguém ia ficar pobre. Ninguém ia ficar pobre. Dinheiro é papel, cara. Botar lá naquela... Só que tem que ter a máquina certinha. 2 bilhões que dá de dívida. Faz 2 bilhões 2 de bilhões, dinheiro. Numa ignorância que nos mostra o quão esse país tem gente ignorante, apedeuta, analfabeto e semi-analfabeto. Uma mulher milionária que pode buscar acessos, se chegar ao ponto de falar uma insanidade dessa, pautando muita gente que acha que é só fazer mais papel moeda, como se isso fosse resolver problema. Se isso acontecer, seria exatamente o efeito contrário que aconteceria. Não é questão de ter mais dinheiro no mercado que resolve o problema de inflação ou da pobreza. A gente vê nesse sentido que é por isso que o Supremo faz o que quer, as pessoas não cobram, as pessoas não entendem o seu poder enquanto povo, usam o seu poder enquanto povo para pressionar, sempre pautados e patrulhados por pessoas. Então não adianta falar, empurrou, obrigou o governo a trazer o corpo da Juliana, sendo que a conta é esse próprio povo que vai pagar. Parece uma idiotice, parece palermice. Isso é palermice. E não adianta, por outro lado, dizer, mas tem que fazer isso sim, porque é uma pessoa que do Brasil que mora no exterior. Gente, vida de adulto precisa de responsabilidade de adulto, compreensão de adulto. As coisas não são aquilo que a gente acha na nossa cabeça que é. As coisas são da forma que está lá escrito no nosso diploma legal. A gente não pode rasgar a Constituição. Cadê o povo indo das ruas para cobrar que a justiça seja cumprida, para cobrar que um Joesley Batista da vida não saia impune depois de tudo que aconteceu, para cobrar que o Costa Neto não voltasse jamais à política depois do mensalão, dos condenados do mensalão da Lava Jato, do PT, de vários partidos, não pudessem voltar à vida pública. Criam a lei de ficha limpa só para dar uma maquiada na questão dos 8 anos. Cadê a população cobrando? É porque a população não cobra que ontem, na calada da noite, o Senado Federal votou, concordou com a ampliação dos deputados lá da Câmara Federal. Agora passa-se a ter mais 18 deputados a mais. Isso é inadmissível, de 518 para 531 deputados, valendo já na próxima eleição, porque a eleição é 2026, legislatura 2027, já valendo já. A conta vem pra gente, porque eu mostrei para vocês no vídeo aqui que esse aumento, até eu perguntei no vídeo, né, no título do vídeo eu coloquei se o Senado iria aprovar isso, e aprovou, porque a galera não divulga esse tipo de vídeo, esse tipo de conhecimento, divulga trivialidade, se alimenta de coisas que não lhe servem para o seu bem maior, digamos assim, e vira marionete de políticos e de governos, cada hora de um governo. A gente viu naquele vídeo, repito, assista esse vídeo aqui, que era um efeito cascata de gastos públicos, de aumento no gasto público, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Eu trouxe o Dom, o meu maridão aqui, para explicar na prática como que aumentaria os gastos em alguns estados específicos e por que isso aumentaria. Mas a gente vê que a população não se engaja. Aí o Senado ontem foi lá, deu a canetada. Agora no Congresso Nacional, em vez de 594 congressistas, nós teremos 612 na canetada. Porque o que importa é o que eles fazem nas sombras, porque a galera não cobra e está preocupado em fazer outras coisas e em assistir coisas que não ajudam no entendimento, no discernimento e na compreensão. As pessoas têm pobreza de entendimento, que a gente pode traduzir por tolice. E isso não é sobre dinheiro,
Não é dinheiro que dá entendimento pra gente. Eu trago aqui informações para vocês. Eu não sou uma mulher rica, eu sou uma mulher negra que não nasceu nesse país, que vive nesse país, que passa por vários desafios, principalmente financeiros, mas que nunca abriu mão do conhecimento da educação. Eu resido na área rural, a quase 20 km da cidade mais próxima. A minha filha estuda na Federal, repito aqui com orgulho, já passou 3 vezes em 3 faculdades federais, em 3 cursos diferentes: medicina, engenharia da computação e engenharia elétrica automotiva, que é o que ela faz hoje. E não é uma menina rica. Muitas vezes a gente passa por muitas limitações financeiras, tem vezes que tá melhor, tem vezes que não tá tanto assim, mas a gente entende que está num país que a gente não nasceu, que precisa se munir de conhecimento e informação. Não é um monopólio da elite política nem econômica, não é. É claro que o acesso é mais difícil ou mais limitado para quem não está inserida na elite política e econômica, mas ainda assim não é um monopólio deles. E principalmente o discernimento, a riqueza de entendimento não é um monopólio dessa gente. A gente precisa exercitar a nossa inteligência, senão ela fica engessada, senão a gente fica patrulhado e pautado. Precisamos não ficar dando valor ao dinheiro e status. Por isso que a gente elege recorrentemente, de 2 em 2 anos, um bando de incauto apedeuta. Eu não falo isso com cálculos políticos, porque eu entendi a minha função como comunicadora e como formada em política que compartilha conhecimento. Eu entendo que não é uma pessoa só que faz a diferença. Cada um faz a diferença nas suas escolhas, no seu voto. Então é isso que precisa ser colocado. Não adianta. A galera hoje reclama, vai lá o quanto Enéas faz falta. Ora, o cara brigou, o cara lutou, tentou o máximo que poderia passar conhecimento e informação. A galera não escutou. A galera simplesmente continuou sendo pautada e patrulhada por outras pessoas, por cálculos políticos eleitoreiros. Então a gente vê hoje em dia o quanto isso acontece, de gente que acha que político falou é porque tá certo, de gente que tem político de estimação, que é patrulhado à esquerda e à direita, que diz que é patriota, que não entende os símbolos da pátria, que não sabe o que significa o que está lá na bandeira, que não sabe, inclusive eu duvido que sabe que a estrelinha solta lá da bandeira, que é o estado do Pará, não sabe, porque não entende o que é ser patriota, porque não sabe o significado da Constituição Federal, que não é culpa das pessoas, porque eu entendo que também o Estado tem a responsabilização, a responsabilidade na questão da educação, mas para eles não é interessante. Quando mais ignorante, mais inculto e apedeuta for um povo, mais fácil de manipular. E isso não só no Brasil, países da África também é assim. Todo lugar onde o povo tem medo ou tem ignorância intelectual, ele é manipulado. É por isso que a gente tem aquele ditado de que cada povo tem o país que merece. Infelizmente ou felizmente, cada um vive o Brasil que planta. Que Brasil você tem plantado? Você tem plantado um Brasil que você realmente quer deixar de legado para sua geração e que você quer viver futuramente? Porque o Brasil que você está colhendo é o Brasil que você tem plantado. Não adianta reclamar dos congressistas se a gente não faz a nossa parte, se a gente consome trivialidade, se a gente não tem senso crítico, se a gente é pautado e patrulhado, se a gente não consegue discordar razoavelmente. Até aproveito o ensejo, mandar um abraço aqui pro Adriano, que eu falo às vezes Adrian, que é um inscrito novo que eu tenho aqui no canal, que discorda nos pontos que tem que discordar razoavelmente, porque meu canal não é para pautar nem para patrulhar ninguém, é para compartilhar conhecimento, mas eu também aprendo, a gente troca, a gente discorda.
e adulto é assim, adulto precisa aprender a discordar com razoabilidade, não ser pautado por partido político. Não é aceitável que Lula faça esse movimento como se ele estivesse puxando do bolso dele. Não é do bolso dele, não é algo que cabe ao governo federal, até porque a legislação proíbe. Olha o quanto eles acreditam na incultura, na falta de, ou melhor dizendo, na pobreza de entendimento da parcela da população, que simplesmente o tempo todo o próprio Itamaraty estava dizendo que não tinha como custear, porque, claro, não dá para custear. Primeiro, porque não tem respaldo legal. Segundo, porque abre um precedente gravíssimo e impura esse gasto nas contas públicas. Então, em vez de ensinar para a galera que não tinha como fazer esse translado, que custaria muito, e custaria não para o governo, mas para o bolso do povo, eles pegam e colocam como se estivessem fazendo uma boa ação para que a galera fale, olha como o governo é bonzinho. A mesma coisa, a galera que acha que o governo, sabe, dá seguro-desemprego. Não é, gente, não é assim que funcionam. Não é assim que funcionam as coisas. O governo, ele administra o que é nosso, é dinheiro nosso que ele pega, ele administra. Eu já dei exemplo aqui, é como um pai de família, por exemplo, que se seus filhos, sei lá, os 3, 4 filhos que ele tenha, morassem, residissem com ele pegasse parte do valor que cada um contribua no mês e ele administrasse. Mas ele, pai, ele não trabalha, por exemplo. Então o governo não tem dinheiro, ele está administrando o dinheiro que é dos outros, que é nosso. É a gente que custeia esses translados. Repito, eu tenho empatia com a família da Juliana, mas eu não acho que pode se rasgar a Constituição e legislando por conta própria, por causa própria. Se a gente permitir isso, e tem se permitido, tem se dado essa permissividade, o Supremo legislando, fazendo o que quer, fazendo às vezes inclusive encurralando desafetos. Primeira instância da justiça é assim, segunda instância, que dirá terceira instância, porque infelizmente a galera aceita por medo, por falta de informação e conhecimento, e fica aí uma parte da população aplaudindo essa postura de Lula. Não pode, é inadmissível, é vil, é cínico. Para piorar, repito, ele fala que vai custear como se fosse ele, ao mesmo tempo que se coloca sigilo de 5 anos no translado que o governo federal, que a FAB custeou para trazer a Nadine Heredia. 5 anos. Você utiliza aí a lei de acessos de informação, que é a lei, que eu já expliquei aqui, que é importante para a gente poder entender várias coisas, entender os gastos, que os deputados fazem, né? Os senadores, o próprio governo federal. Eu trouxe aqui para vocês informações sobre gabinete de Eduardo, quem ganhava, como ganhava, quando foi indicado, né? Porque livre indicação, livre nomeação, livre exoneração, com relação a Zambelli também, enfim, informações públicas, mas que, utilizando a lei de acesso à informação, a gente não consegue obter essa informação com relação aos gastos que o governo fez para fazer o translado da Nadine Heredia, porque colocaram sigilo por 5 anos. Por que colocam? Porque o povo aceita, porque o povo não cobra, porque se cobrasse, mudaria, porque não compartilha conhecimento, não compartilha informação, só compartilha coisas de mazela humana, sabe, de coisas inadequadas. É isso que compartilha, é isso que viraliza. A galera não para olhar a sua função como cidadão. Tem gente que não sabe o que é ser cidadão. Quais são os direitos, os deveres de ser cidadão? Tem gente que acha, peraí, na minha cabeça eu acho que isso aqui é correto e vai fazendo, é inadmissível. Agora, Lula encurralado por conta da oposição ter começado politizando, né, essa questão da Juliana, ele vai lá, faz um movimento contrário, porque, claro, ele sabe que a maioria da população vai entender que o governo negligenciou
e não fez o translado porque não quis, mas que por outro lado trouxe uma ex-primeira-dama corrupta, então eles fazem esse movimento para tentar dizer que não, na verdade a gente está trazendo, que fica feio para o governo, porque, ora, desde o início não poderia coxar, agora tá coxando porque foi emparedado pela oposição, porque foi encurralado pela oposição e vem e faz um movimento ilegal, imoral, para poder ficar aí na crista da onda, dizendo que ligou para o pai da Juliana, repito, politizando esse caso, é vergonhoso. E eu não me admiro se chamarem mãe, pai ou irmã da Juliana para serem candidatas nas próximas eleições. Partidos da esquerda, do centro ou da direita, aproveitando oportuna e canalhamente dessa visibilidade que esse caso teve para usar por cálculos políticos e eleitoreiros, porque é o que tem feito. Então, repito, não duvido, se ano que vem nós tivermos a mãe, o pai ou a irmã da Juliana candidatos a alguma vaga ao legislativo, né, sei lá, deputados estaduais ou federais, por cálculos políticos e eleitoreiros, porque deu visibilidade e a galera tá aproveitando isso para fazer política eleitoreira. É vergonhoso, mas a culpa é de todos nós. Cada um tem o país que merece, cada um. Em vez da gente munir de informação, não olhar para a questão financeira ou não, e olhar para o que a gente tem que fazer, todo mundo tem desafios. Fica aí muita gente idolatrando o político e ficando sempre, esse lado e aquele outro lado. Não, a gente precisa abrir discordância, eu falei aqui. E Adrian, um abraço para você, viu, Adriano? A gente concorda com algumas coisas com relação ao Léo Lins, discorda com outras e abre discordância porque faz parte. Não tô aqui, repito, para patrulhar ninguém, mas a gente precisa ter essa postura de abrir discordância com os políticos, com essas pessoas públicas e não ficar, se eu vi no X muita gente falando, se o governo não coxia, tem gente reclamando. Se o governo não coxia, tem gente reclamando. É por isso que o governo não é governo de rede social. Por isso que o governo não pode ser pautado porque se diz nas redes sociais. É por isso que nós temos legislação. O executivo, independentemente se ele é executivo federal, municipal, federal, estadual ou municipal, ele precisa ter observância às leis, não rasgar a Constituição, porque sempre quem paga o pato é o pobre. É gente que não tem acessos, infelizmente. Então a gente vê que é indigna, deixa a gente indignado, porque a gente vê duas faces da mesma moeda. A oposição faz jogada política para emparedar o governo, sabendo que não é da responsabilidade do governo, e fala que o governo deveria puxar, fazendo uma comparação com o caso da Nadine Heredia, mas não diz para o povo, na verdade não é o governo que vai puxar, são vocês, povo, é do vosso bolso. E por outro lado, o governo faz esse movimento inverso, dizendo que vai coxar e não dizendo que não é o governo que vai coxar, que na verdade é o povo que vai coxar, é do bolso do povo que vai sair. Mas cada um faz a sua parte. Eu já falei aqui, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, eu escolhi compartilhar conhecimento. Minha vida é corrida, eu não trabalho com internet sendo youtuber, eu faço tantas outras coisas que quem está aqui sabe. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, enfim, tenho muita coisa para fazer, mas escolhi compartilhar conhecimento por convicção. Então é por convicção que eu falo para vocês, é cada um de nós que muda esse país, com conhecimento, com compreensão, com entendimento. Dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo. Para concluir, tem alguém no meu bairro, há alguns anos atrás, ele recebeu num sorteio um Camaro que custava 280 mil reais na época. Infelizmente, por falta de
entendimento, ou seja, por causa da pobreza de entendimento, em menos de um ano ele perdeu absolutamente tudo. Não conseguiu sequer dar conhecimento ou uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, para sua geração. Não é sobre dinheiro. Se a gente der um tolo 1 milhão, ele não sabe, porque ele não sabe o que fazer com ele. A Bíblia diz que a recompensa do tolo é a própria tolice. Se a gente der sabedoria para o tolo, ele não sabe, porque ele não sabe o que fazer com isso. Então que a gente não seja tolo, que a gente não viva como marionetes do Estado, de partidos políticos, e que a gente não viva como andorinha, o que couber. Nós somos fracos, falhos, pecadores e limitados, mas há diferença entre a gente ser tolo, sabe, e ser perverso do que ser pecador. Então que a gente fique longe, ou pelo menos evite estar perto da perversidade, que a gente busque nosso melhor discernimento. Mas se não, é aquela coisa, a gente colhe o que planta. Eu colho diariamente o que eu planto e você também aí colhe o que você planta. Se você quer um Brasil melhor, plante um Brasil melhor. Errando e acertando, mas tenha convicção de plantar um Brasil melhor, compartilhe conhecimento. Mas você já sabe, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir!